Alô, meus alunos queridos da Filosofia da Coruja. Vamos para a segunda parte do livro A Fenomenologia do Espírito de Hegel, né? Que agora a segunda parte é, calma, fique gritando, não sou surdo, calma, né? Autoconsciência, né? Lembrando que, foi dividido, a gente vai dividir, né, consciência, autoconsciência, razão, espírito, religião e saber absoluto. E agora ele vai falar sobre autoconsciência, que é a segunda parte do livro, né? Então, autoconsciência, que é a forma da relação, né, de relação entre o sujeito e o outro sujeito. A autoconsciência vai se dividir em três momentos, que é o senhorio e a servidão, a liberdade dos antigos e dos modernos, e a virtude e o mundo. O senhorio e a servidão é o momento, digamos assim, que a autoconsciência se reconhece como tal, ao se defrontar com outra autoconsciência. Confundiu, mas vamos lá. Autoconsciência, Hegel vai dizer que é sempre apenas para uma autoconsciência. Assim, em espírito, ela só é alcançada por meio de uma duplicação reflexiva. Ou seja, Hegel, como Hegel ainda diz, que ela é apenas através de outra consciência mediada, né, consigo mesma. Por que Hegel afirma que a consciência faz a experiência de que a vida é a oposição natural da consciência, a independência sem a negatividade absoluta, e que a morte é apenas uma negação natural, através da luta de vida e morte? A consciência vai procurar o quê? Suprimir o que lhe parece, né, como essencialmente alheia, tá? Então volta, se não está entendendo, vai para o primeiro vídeo, né? Quem caiu de paraquedas nessa segunda parte aqui, né, do livro Autoconsciência da Fenomenologia de Hegel, vai lá primeiro, assista para entender mais um pouco, tá? Então nesse confronto que ele faz, vai sempre surgir uma luta pela vida ou pela morte, na qual um dos sujeitos se impõe como um senhor e o outro se submete como um servo, tá? Então, por isso que vai ser a vida é a oposição natural da consciência, né? Então, o senhor domina o servo pela força e pelo medo, mas depende dele para satisfazer suas necessidades materiais. O servo trabalha para o senhor como uma coação, mas adquire consciência de si, né, pelo trabalho. Então, pelo trabalho, ele vai entender essa necessidade, essa consciência, dessa consciência, ele vai entender, né, que está sendo coagido, né, e da coerção, enfim, daquilo que ele não fizer, vai ter, né, as leis, né, naturais sobre aquilo. A liberdade dos antigos e dos modernos é, digamos assim, é o momento em que a autoconsciência se reconhece como parte de uma comunidade política, tá? Por exemplo, neste momento, assim, digamos assim, vai surgir que ele fala duas formas de liberdade, tá? Que é a liberdade dos antigos baseada na participação direta e coletiva na vida pública, e a liberdade dos modernos baseada na autonomia individual e privada. A virtude e o mundo é o momento em que a autoconsciência se reconhece como portadora de uma moralidade, o quê? Universal, né? E nesse momento surgem duas, né, outras, né, que é de moralidade, né, de forma, né? Tivemos a forma da liberdade e agora as formas da moralidade, né, que é a virtude, que é a conformidade da ação com o bem comum, né, e o mundo, que é a conformidade da ação com o interesse particular. Por isso tem lá o senhor mandando um escravo, tá? Kant, né, maravilhoso, define que a virtude é a fortaleza moral da vontade de um homem no cumprimento do seu dever.
que é a coerção de sua própria razão, que vai ser legisladora. Na medida em que esta se construiu a si mesma como poder executivo da lei. Isso é fantástico, né? Também eu gosto muito da definição de virtude, né? Muitos filósofos falaram sobre virtude, tá? Então, um clássico é Aristóteles, né? Que é como uma prática e não, né, como sendo um mero conhecimento ou algo natural de cada ser, né, humano possui, tá? Sendo essa a razão pela qual se faz necessária a sua prática constante como o quê? Como hábito. Então, para isso é virtude, tá? A prática da virtude inclina a pessoa para o quê? Para o bem, que é a busca da felicidade, assim por Aristóteles, tá? Tranquilo? Então, nisso, o Aristóteles né, é mais do que perfeito nessa concepção, né, ali, né, que o Senhor domina o servo pela força, pelo medo, tá? Mas depende dele para satisfazer suas necessidades materiais, é entender isso, tá? Então, quem gostou, compartilha. Vamos depois, né, para a terceira parte do livro, tá? Que é a razão, isso mesmo. Então, curtam, compartilhem, faça o canal crescer, né? Quem gosta de filosofia, manda para os seus amigos, para sua tia, para sua avó, para sua mãe, enfim. A ideia é que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês possam, né? Para quem gosta de filosofia, gosta de entender um pouco, né? Abrir a mente, tá? E não percam, né, os 4 níveis de conhecimento que vão falar que ajuda bastante para no Enem também, tá? Quem for fazer o Enem vai abrir mais a mente. Então, até mais, filosofia da coruja sempre. Até mais.